Começando mais um Pílula Diária, estou aqui fora e novamente aqui no Parque Ramiro. É um local que eu gosto muito de ficar, né? Acho que foi o início da primeira Pílula Diária por aqui, porque é um ambiente que eu me sinto mais à vontade, mais confortável. Eu venho todos os dias aqui jogar basquete praticamente, então tenho alguns amigos, ali atrás do fundão, certamente tem uma galera que eu conheço que está jogando, mas hoje a gente precisa fazer a nossa reflexão. Comecei a andar com um caderninho de bolso, tá? Uma canetinha aqui também, que é bem importante, para organizar as ideias. Isso até facilita sair da frente do computador, né? Às vezes a gente fica muito ali na frente do computador, fazendo projetos, ideias, planos, e acaba ficando no gráfico da mesma forma. E eu acho que todo mundo que optou por trades, ele tem praticamente o anseio de ser livre, seja livre financeiramente, seja livre geograficamente. A pessoa quer ser livre, não quer ficar um escravo de um computador, como seria agora se eu estivesse em casa fazendo esse pílula diária. Porém, eu também vejo que existe constância e disciplina que as pessoas que tentam trilhar o caminho do trade não fazem. Acham que porque estão fazendo trade de swing trade não precisam olhar o gráfico. Existe uma linha tênue entre não olhar o gráfico e olhar demais. Quando a gente decide ser trader, basicamente a gente tem que ter essa rotina. E não é o fato de ter a rotina de olhar o gráfico todos os dias que vai fazer você ser bom, mas o fato de você olhar como o mercado se movimenta todos os dias. E não quer dizer que você tem que passar o dia inteiro. É exatamente sobre isso que eu quero falar. O mercado está muito bom, está muito forte, mas eu já montei as posições. Não tem necessidade de eu ficar lá na tela olhando o mercado, acompanhando, torcendo para que ele dê certo. Esse é um dos momentos que quando a gente planeja, e olha que a gente está planejando com uma certa antecedência aqui dentro do Pílula Diária, quando a gente faz muito bem esses planos, a gente espera que eles sejam executados, que eles entrem em prática. No caso, as minhas entradas, nem todas ainda foram executadas. Eu tenho que esperar o mercado ou corrigir ou dar um novo sinal de compra para que eu possa fazer esses ajustes. Mas durante a semana, foi uma semana bem complicada de sentimentos. Primeiro que o mercado começou meio na indecisão e depois a gente viu várias correções. Isso inclusive me fez fechar algumas posições achando que teriam correções ainda maiores, porque existe um planejamento que estava dentro da minha gestão de risco, era necessário tomar alguns stops. Então esse foi um dos primeiros sentimentos difíceis de lidar. Depois o mercado começa a movimentar, todo mundo entra em contato. Buba, será que não está na hora de fazer uma entrada? Essa é a parte do FOMO, também é natural. Uma vez que a gente sai do movimento, que a gente toma um stop, a gente já quer reentrar nessa operação. E não é a melhor forma. Muitas vezes é melhor esperar o dia depois para tomar uma decisão do que realmente deve ser feito. E aí eu espero 2, 3 dias, às vezes até uma semana, feito foi agora, para que o mercado decidisse para que lado vai. E eu estou feliz com o que eu estou vendo, está dentro dos planos que a gente está fazendo diariamente. Eu tive um resultado excepcional essa semana, shortando a Link, então foi algo que realmente estava nos planos para poder recomprar mais barato. Eu acabei fazendo essa recompra com vocês. Eu dobrei a posição em Bitcoin, né? Hoje a gente está com uma posição bem pesada ali, mas dentro de uma análise que eu fiz, você está acompanhando Pílula Diária, existe a possibilidade, sim, disso começar a subir a partir de agora ou ter uma correção, mas se tiver uma correção, com certeza a gente vai ter um topo descendente. Então daria tempo de eu pensar e sair, ou até, quem sabe, reentrar no fundo. E é uma coisa que eu observo que muitos traders não têm essa visão. A galera não pensa que, bom, tudo bem, pode ser que corrija mais. Então eu vou botar meu alvo ali, minha entrada, para fazer um gatilho caso ele corrija nesse ponto. Mas e se não corrigir? É muito importante você saber lidar com esses sentimentos, mas também utilizar a gestão de risco a seu favor. Por exemplo, como é que eu faço quando eu estou nesse sentimento de, pode ser que corrija, pode ser que não corrija? Quanto é que eu estou disposto a fazer uma entrada? Digamos que eu estou disposto a fazer uma entrada de, 4 bitcoins. Vamos descer mais isso daí. $4.000. Né? Eu não vou entrar com os $4.000 ali.
Existe o grande risco de eu ficar no topo. Agora, se eu planejar onde pode ser um possível fundo, uma linha de uma linha de suporte, né, para uma linha de tendência, um ordem block, uma média, alguma coisa que minimamente ele me dê uma garantia de que possa chegar ali, então eu posso fracionar esse valor. Eu entro ali, por exemplo, com os $2.000 na posição que eu acho que pode explodir e me preparo para, caso corrija um pouco mais, eu poder fazer ali uma entrada mais baixa, diminuindo ali o preço médio. Mas não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser num ponto em que, quando o preço voltar, pode ser que ele nem faça uma tendência de alta, mas quando ele voltar, que fizer um topo descendente, aí eu posso ter a opção ali de sair, fechar a posição. Então tem que ser estratégico, na verdade tem que ser cirúrgico. E se você não faz um planejamento, é muito difícil de você colocar isso cirurgicamente funcionar, porque as suas emoções vão estar ali à flora, esse FOMO vai pegar você, que nem pegou durante essa semana, e aí você fica de fora da posição. Por isso que é importante a gente planejar tudo, e não só no trade. O trade é uma das atividades, sim, que a gente está aqui. Mas eu tento planejar meu dia inteiro, desde o dia que eu acordo, porque eu tenho crianças, eu tenho que levantar, fazer o café dessas crianças, botar eles para poder fazer as suas atividades antes de ir para a escola. Aí depois eu faço meus atendimentos com os mentorados, né, de segunda a terça. E aí tem um pílula diária. Então olha quanta coisa fica na minha cabeça. Se uma dessas coisas deixa de estar dentro dos planos, provavelmente estraga todo o meu dia. E aí por isso que o basquete, a rotina do basquete faz parte também do treino, porque eu não quero ficar na tela o dia inteiro focado naquilo, enquanto eu tenho outras atividades para fazer também. Então eu me lembro disso quando eu venho jogar com os amigos. Eu acabo me recordando disso quando eu venho confraternizar, bater um papo, falar até sobre outras coisas que não é o mercado. Você percebe que eu estou há 2 anos fazendo canal no YouTube, há 4 anos sendo trader. Eu acredito que vocês imaginam que o meu dia a dia é trade. Meu bate-papo dentro de casa é trade. É canal, é YouTube. Poxa, a gente precisa também sair um pouco disso, né? Então, as pílulas diárias me ajudam também a refletir. Livros que eu ando lendo para que eu possa passar bons ensinamentos, recordações que foram gatilhos emocionais na época que eu estava aprendendo ali. Boas literaturas que hoje me marcam muito. Eu quero relembrar, sentir essas sensações novamente para poder passar para vocês mais experiências aí também. Bom, o que é que eu espero para a semana? Que o mercado seja lindo. De todo mundo que fez as entradas ali no Pílula Diária, que tiveram coragem, que se posicionaram com responsabilidade, acabem alcançando esses resultados. É o que eu espero para mim, é o que eu espero para vocês. Mas o mercado, ele é soberano e a gente só surfa essa maré. A gente não tem um controle com a dimensão, a força, a altura com que a gente vai ver esses movimentos. Então, ajam com cautela. Independente de eu estar otimista, dobrando minhas posições, falando sobre pontos importantes, façam suas próprias análises, façam sua própria gestão de risco, se preparem para esse momento. Para caso aconteça uma grande explosão, você não fique de fora, mas caso tenha uma correção, você não fique 100% aportado. Essa é a parte importante do Pílula Diária, que é falar sobre os riscos do mercado. Muita gente só chega para falar sobre análise gráfica, sobre o melhor momento, mas não explica o que é ser trader, passar por essas dificuldades. Eu estou aqui diariamente falando sobre isso, não só apenas com análise gráfica. Né? Bom, espero que vocês tenham curtido. Hoje não é meio que uma reflexão, mas é mais que um desabafo, semana difícil. E é por isso que eu falo que eu tenho que andar com o caderninho, porque é isso. É um diário de trade, é um diário de rotina, é um diário de planejamento. Eu espero que vocês tomem essa lição de hoje aí. Preparem-se, planejem-se e tenham essa rotina diária. Pode ser comigo, pode ser sozinho, pode ser em outros canais, mas é muito importante você fazer disso uma rotina, uma disciplina de trade. Vejo vocês no próximo vídeo.